Olha aí, ó, Trump no urso polar. Tá aqui, já está repercutindo bastante. Eu vou ler o que está na coluna do Rodrigo Lopes sobre isso. A revista britânica The Economist divulgou nesta quarta-feira uma capa com uma montagem do presidente americano Donald Trump sem camisa, montado em urso polar. A imagem faz referência à crise diplomática entre Estados Unidos e Groenlândia. Com o título O Verdadeiro Perigo Representado por Donald Trump, a capa foi acompanhada de uma publicação na rede social X, na qual a revista afirmou: a crise da Groenlândia traz lições para todos os países. Os aliados dos Estados Unidos precisam se preparar para um mundo em que estarão sozinhos e a OTAN não existirá mais. A ilustração remete a uma montagem que viralizou anos atrás e se tornou um meme clássico da internet, na qual o presidente russo Vladimir Putin aparece também sem camisa sobre um urso. Aí segue aqui contextualizando a origem que deu essa montagem que a The Economist fez, inclusive alertando aí, vou repetir aqui, ó, traz lições para todos os países. Os aliados dos Estados Unidos precisam se preparar para um mundo em que estarão sozinhos e a OTAN não existirá mais. Falem sobre isso, por favor. Acreditam nisso? Eu não sou tanto assim. Acho que ele não pode prescindir da OTAN, na estrutura da OTAN que a OTAN tem hoje. E se os americanos saem de alguma maneira, os europeus tentarão manter. Porque eles sabem que eles individualmente eles serão atacados um a um pelos russos. Então, exatamente, eu não sabia dessa foto, mas é bem típico. O Putin fez uma foto igual a essa, né? Aliás, fez várias dessas andando. Sim. Gostava de andar sem camisa. Sim. Mostrar força. Mas não acredito que seja tão forte assim essa ameaça do Trump. Agora, ela balança, você tem que ter condições, você tem que ter argumentação. E uma coisa que é importante, especialmente no caso do Brasil, tem que ter poder. Ou poder econômico, ou poder militar, ou alguma coisa que garanta a sua posição. Se o Brasil não tiver, a nação não tiver alguma desses itens, é uma presa fácil. Eu até quero falar mais do Brasil, mas deixa eu pegar a opinião do Fabrício sobre essa projeção aí da revista, uma possibilidade de fim da OTAN. Acredita nisso ou não, Fabrício? Eu não seria assim, como posso dizer, tão peremptório que nem a revista a OTAN vai acabar. Eu vou muito nesse norte que o senhor falou, que justamente eu acho que é uma mudança mais, como posso dizer, de média duração. Eu acho que a gente pode ver uma coisa muito interessante, que essas crises que a Europa vem sofrendo, tanto da questão da Rússia como dos Estados Unidos, eu acho que pode acelerar aí sim o processo de formação do exército europeu. Daqui a pouco a gente já tem a brigada mista franco-alemã. Então esses movimentos eu acho que vão começar justamente a sedimentar a ideia do exército europeu. Ao mesmo tempo, o que eu vejo assim, em relação aos Estados Unidos, principalmente com o Trump? A gente está vendo uma certa decadência relativa dos Estados Unidos. Ou seja, eles são poderosos, continuarão poderosos, mas no sistema internacional a gente começa a ver outros atores atuando, né? E a gente vê a ascensão da China. Daqui a pouco a gente pode ver uma Índia tomando também proeminência. Então não dá para esquecer que quando um Estado tão grande quanto os Estados Unidos ele começa numa decadência relativa, estruturas históricas de longa duração elas começam a aparecer novamente. Então a gente pode ver que muito das atitudes do Trump hoje são, como eu posso dizer, aderentes ao que foi os Estados Unidos no início do século XX. E daí então eu retomo a figura do que foi o Theodore Roosevelt, que ele começou a fazer essa postura do Big Stick, que foi a intervenção no Caribe novamente. A gente tem muito do pessoal que foi gestado na Primeira Guerra Mundial, que começou a fazer esse tipo de expedição punitiva no México no início do século XX. Mas qual o grande problema assim, que eu vejo em relação aos Estados Unidos? Esbarra justamente
no tamanho da população deles. Não dá para esquecer que o verdadeiro risco de intervenção que a América Latina sofreu foi até o início da década de 60, onde o somatório de toda a população latino-americana era igual à dos Estados Unidos. Ou seja, mas atualmente a população da América Latina é o dobro da população norte-americana. Só de pessoas de origem latina dentro dos Estados Unidos, a gente está falando em torno de 60 milhões de pessoas, ou seja, tem uma Colômbia lá dentro. Então, qualquer tipo de intervenção que ele vá fazer na América Latina se torna impopular. Ou seja, depende muito dos Estados Unidos, apesar de ter todo aquele armamento, aquela tecnologia, ter uma população jovem que possa lutar, né? Muito dos Estados Unidos intervir na Segunda Guerra Mundial, e não dá para esquecer que de Pearl Harbor, que foi em 7 de dezembro de 41, até o dia D na Normandia, que foi 6 de junho de 44, basicamente são 911 dias, demorou os Estados Unidos a montar um exército de praticamente 6 milhões de homens para lutar na Europa. Então, por mais dinheiro que eles tenham, tecnologia, vai demorar um tempo para eles criar um grande exército para ter os compromissos globais.